Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses. Colossenses é o texto que a gente tem estudado. Nós vínhamos estudando, antes da suspensão dos trabalhos presenciais, Judas. Tivemos 3 estudos em Judas, se não me falha a memória. E aí, como suspenderam os trabalhos, nós deixamos Judas e fomos estudar outros textos. Voltou o trabalho presencial, mas eu quero terminar aquilo onde a gente estava para voltar para Judas. Nesse próximo domingo, a gente volta nos domingos à noite ao nosso estudo do livro de Josué. Josué capítulo 6, a vitória da fé, nesse próximo domingo. Mas aqui a gente vai voltar, e provavelmente na próxima semana, para a pequena carta de Judas. A gente ainda vai estudar aqui hoje Colossenses no capítulo 3. Nós já tivemos 2 mensagens em quartas-feiras, em Colossenses 3, e uma neste domingo passado. E agora a gente vai ter mais uma, versículos 9 a 11. Colossenses capítulo 3, versículos 9 a 11. Na verdade, hoje termina a parte de semana passada. Nós estudamos primeiro os versículos 1 a 4, depois estudamos os versículos 5 a 9, a parte A. E agora a gente vai 9, a parte B, até o 11. Vamos ler esse texto que diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, a partir de aqui, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 9b a 11, 2 versículos e meio, um pedacinho só. O que dá para a gente falar disso aqui? Para começar, tendo assim feito esta leitura, você já entendeu tudo? Provavelmente não, né? Cita. O que é um cita? Bárbaro você vai saber, circuncisão, incircuncisão. Mas só de ler nós já não sabemos tudo, a gente precisa de explicação. Meus irmãos, quando a gente entra um pouquinho mais no texto da Bíblia para entender o que está sendo dito aqui, a gente vai ver que preciosidade o Senhor está falando conosco. Vão ao chão diante de Colossenses, porque basta Jesus. Você não precisa de mais nada, de mais nenhum caminho para ir para o céu, de mais nenhum intercessor, de mais nada. Jesus é tudo, 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 tudo. Essa é a ideia. E o capítulo 3 está falando das evidências do verdadeiro convertido, ou da verdadeira conversão. É isso que o capítulo 3 está dizendo. E é tão importante a gente ver isso à luz do que nós vemos hoje em dia, porque o evangelho atual já não é mais o evangelho bíblico. Deixou-se de ser há muito tempo. No final do século passado, como eu venho dizendo, o evangelho era o evangelho do que não podia se fazer. Não podia jogar bola, não podia usar bermuda, o evangelho era do que não podia ser feito. Agora, nesse século, virou-se ao oposto. E o evangelho é o que pode fazer o evangelho que não seja esse, anátema, maldito. Meus irmãos, então o que está sendo pregado por aí é maldito. Ah, mas a igreja, de qualquer forma, estão falando de Jesus. Não, é maldito. Se não é evangelho verdadeiro, é maldito. O evangelho tão docinho, tão adocicado, que não é mais bíblico. De que as pessoas estão sendo salvas, se não tem inferno?
E por que elas estão sendo salvas? Se elas não são então por volta do ano 60? Porque aqueles irmãos de Colossos estavam correndo dois riscos muito grandes. O primeiro risco que eles corriam era de voltar ao paganismo. O culto pagão era muito animado, era um culto muito atrativo, era um culto super interessante. Não era nada como o culto que era feito na igreja, que tem os mesmos princípios de culto que nós temos para o nosso culto aqui. A oração, a leitura, a palavra, a ministração, a exposição, os sacramentos, a oferta. Não era animado, que nem era o culto de lá, que era uma festa. Movido a muito vinho, a muito álcool, a muita sensualidade. E eles estavam correndo o risco de voltar ao paganismo. Mas para não voltar ao paganismo, com tanta imoralidade à frente, Cristo não era suficiente para eles. E eles precisavam de acrescer alguma coisa para que pudessem se manter firmes na fé. Ou o legalismo judaico, o que não podia ser feito, ou o evangelho do legalismo, ou o ascetismo, sabe? As penitências, a autoflagelação, ou as visões de anjos, as coisas místicas, as revelações novas, ou as filosofias, o conhecimento grego. E Paulo vai dizer assim para eles, não precisa de nada disso, a única coisa que vocês precisam é de Jesus, só de Jesus. E no capítulo 3, Paulo diz assim, aqui vocês vão ver se vocês são convertidos de fato. Passa pelo crivo da Bíblia, examinar se está em Cristo e se de fato está em Cristo. Até o versículo 4, a primeira marca da nossa identificação com Cristo, da nossa conversão, a marca da nossa conversão, é a nossa identificação com Jesus. E o texto vai dizer aqui que nós estamos identificados com Jesus. Nele nós morremos, o velho homem morreu. Nele nós ressuscitamos, a nova criatura, o novo Adão, em Jesus ressuscitou. Ele, Jesus, é o padrão da nossa vida, o padrão de nossa vida celestial, está oculto com Cristo nos céus. E por Ele nós aguardamos por nossa glorificação, para habitarmos com Ele. Resumindo, até o versículo 4. Depois do versículo 5 até o versículo 11, a segunda
marca da verdadeira conversão é a santificação, porque se nós estamos identificados com Cristo, e Ele é o padrão de nossa vida, agora vai ter que ter santidade. E até o versículo 9, a parte a gente viu na semana passada, a parte negativa da santificação. O que tem que ser deixado, o que tem que ser abandonado. E a gente viu aqui que o velho homem está morto e precisa ser deixado no caixão. Não vai resgatar o defunto. O morto está morto e tem que ser deixado morto. Tende morta a vossa natureza terrena. Isso aqui deixa o morto morto. E aí nós vamos ver alguns poderes poderosos com os quais nós não podemos lidar mais, porque nós não estamos mais debaixo da lei, porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque nós já fomos livres do poder do pecado, ainda que não da presença do pecado, que só na glorificação nós seremos, mas do poder do pecado nós já fomos livres. E aqui o texto fala, primeiro do poder do sexo, a prostituição, a impureza e a lascívia. Depois do poder do dinheiro, o desejo maligno, a avareza e a idolatria. Versículo 5. Deixa o morto morto. Esses poderes não vão mais dominar vocês. Mas o texto também diz assim, se o morto está morto e tem que ficar morto, a roupa do morto também tem que ser jogada fora. E aí o versículo 8 vai dizer assim, despojar, tirar toda esta roupa, todas as mortalhas do defunto, que é o poder do temperamento, a ira, a indignação, a maldade, e o poder da língua, a maledicência, a linguagem obscena e a mentira. Tudo que precisa ser jogado fora. E até a parte A do versículo 9, a gente vê que santificação é abandonar um monte de coisa, porque não tem como ser santo se não abandonar essas coisas. E se não vivermos em luta constante para não termos essas coisas apegadas a nós. O velho homem é como um imã. E aí quando você chega perto de alguma coisa ali, ele vai atrair. Imagina que um monte de e o velho homem seja um imã. Chegou um pouquinho perto, vai fazer o quê? Vai colar. Então não chega perto, deixa longe, não cola de novo. Essa é a ideia. Mas do versículo 9 para frente, 9b para frente, a gente vai ver a parte positiva da santificação. Se você tem que jogar alguma coisa fora, você tem que colocar alguma coisa para dentro. E o que é que você vai ter que colocar? Na verdade, é a partir do versículo 12, que a gente vai ver ainda, o que é que a gente precisa colocar? Ternos afetos de misericórdia, por exemplo. Mas essa parte lida hoje, ela diz para a gente do que é que a gente precisa se vestir. Como que é isso? O que o Evangelho tem de positivo para trazer para nós? Qual é o poder do Evangelho? Porque nós temos todas as prerrogativas para termos uma vida de santidade. Porque nós temos o Evangelho. Olha, nós morremos, o velho homem morreu. O poder do pecado foi destruído. Ressuscitamos novas criaturas. O nosso coração agora pulsa de um jeito diferente. Cristo é o padrão de nossa vida e a palavra é o manual. E nós estamos aguardando de forma muito certa e sem condições de dar errado a volta do Senhor Jesus para nós morarmos com Ele eternamente. Então, olhando aqui o nosso texto, essa parte importante da santificação. O verso 8 diz assim, agora porém, despojai-vos de tudo que é ruim. E o verso 10 diz assim, e vos revestistes. Olha só, tirar uma roupa, tirar a mortalha do defunto, do velho homem, e colocar uma nova roupa. A nova roupa é do novo homem. Olha que linguagem simples, trocar de roupa, tirar uma roupa rasgada, uma roupa imunda, uma roupa suja e colocar uma roupa limpa, tirar os trapos de imundície e colocar vestes brancas, como a palavra do Senhor diz. Mas mais bonito ainda é que os verbos despojar e revestir falam da mudança da vida do pecador em um servo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Despojar é negativo, é tirar. Revestir é positivo, é colocar. Olha a mudança do ruim para o bom. E esses dois verbos, eles estão na língua original, no que a gente chama de auristo, que significa um evento passado, único, acontecido, que não se repete mais, concluído. Vocês se despojaram de tudo que é ruim, e vocês se revestiram de tudo que é bom.
Já foi colocado. Já está tudo aqui. Não precisa ir atrás de mais nada. Não precisa buscar mais nada. Olha que coisa. Atos únicos, acabados. Já foi feito. Mas espera aí, parece que não foi feito. Não foi feito sim. O cristão é alguém que deseja viver na presença do Senhor. O cristão é alguém que ama o Senhor e tem todas as condições de viver na presença do Senhor. Aquele negócio do crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, não é crente ainda. Porque no dia que for crente, está com os 2 pés dentro da igreja. Pronto, não tem como. Cristão, no pecado, é contradição. É clara indicação de ausência de conversão. É pé de limão dando jaca. É o que a Bíblia diz, não pode fazer isso. Não tem como. Porque veja só, deixa eu citar alguns termos bíblicos para isso. Deus trocou o coração de pedra pelo coração de carne. Deus jogou nossos pecados no mar do esquecimento. Miqueias. Deus nos fez nova criatura. Paulo aos Coríntios. Deus fez do inimigo amigo. Paulo aos Romanos. Deus fez do estrangeiro membro da família bendita dele. Paulo aos Efésios. Deus fez do pobre falido o seu herdeiro. Isaías 61. Romanos 8. Se não é assim, não é crente. Porque somente um porco volta para a lama. E somente um cachorro volta a comer seu vômito. Não é isso que a Bíblia fala? Citei textos bíblicos para tudo. Porque os salvos se regozijam na salvação. Só isso. Tirou tudo que é ruim do velho homem, colocou tudo que é bom do novo homem. Está tudo aí, está tudo à disposição. Mas é fato que nós não somos perfeitos ainda. Paulo mesmo diz, né? Filipenses, não que eu tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para aquele que me conquistou, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós não cremos na perfeição nessa terra, mas nós cremos num desejo perfeito de buscar uma vida de santidade. A vida sua e minha pode não ser perfeita, mas o nosso desejo de buscarmos a santidade é perfeito. Não há falhas no nosso desejo, não há rusgas no nosso desejo. Nosso desejo é realmente sincero, é completo, é íntegro. Nós queremos o Senhor, ainda que falhemos. O novo é novo, ainda que não brilhe como deveria brilhar. Eu diria nessa frase, o novo é novo, ainda que não brilhe como deveria brilhar. Ainda nós gememos nesta casa terrestre, neste corpo, aguardando o dia em que a gente vai ter um corpo incorruptível, em que nós não vamos poder pecar mais. É porque hoje a gente pode não pecar. Quando a gente era pecador não remido, a gente não podia não pecar, porque tudo que a gente fazia era pecado. Agora a gente pode não pecar, a gente pode dizer não ao pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas haverá o dia em que nós não poderemos mais pecar. Quando estivermos nos céus, não vamos pecar mais, não poderemos mais pecar. Até lá, o nosso desejo é íntegro, ainda que a nossa vida não seja íntegra. O desejo é de buscar uma vida de santidade e santificação. Mas como que fica isso? Bom, se você olhar aí, o verso 10 apresenta ainda de um novo homem uma nova realidade. Este novo homem se refaz. Este novo homem se refaz. Se o verbo despojar e revestir, despojar do velho e se vestir do novo, são atos únicos, passados e acabados, o refaz, ele está no tempo presente, é uma coisa de agora. Ele está no particípio, que significa processo, não único, é um processo. Então é um processo presente e está na voz passiva. É assim que a gente olha o verbo lá quando estuda a Bíblia. Significa que alguém está fazendo em mim. Alguém está fazendo em mim hoje. Alguém está me refazendo hoje. Eu sou objeto desta recriação. Um ato acabado me fez nova criatura. Mas agora, todo dia, num processo, Deus está me fazendo conforme a imagem dEle. Olha que coisa boa! Nós estamos sendo feitos ou refeitos continuamente por Deus. Esse processo para mim significa persistência, porque é continuidade, e dependência, porque é Deus que está fazendo. Nunca sai de perto do Senhor. Lembra de Jesus com Pedro? E aí com Pedro, Pedro diz assim, Senhor,
eu vou com o Senhor, eu não abro mão, eu estou contigo, não abro. E aí Jesus fala assim, Pedro, na verdade Jesus fala Simão, né? Quando Jesus ia puxar a orelha dele, ele fala Simão, porque Pedro era um nome novo. Simão, Simão, Satanás já te reclamou para te peneirar como trigo, mas eu já roguei por você. Jesus está dizendo assim, ô Simão, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Você não é tudo isso que você está falando que é não. Você está fazendo para mim promessa que você não pode cumprir. Você está confiando em você, na sua capacidade. Mas eu já orei por você. Vai ficar tudo bem, tá bom? Você vai ficar uma lenha. Você vai ficar arrebentado. Você vai chorar demais. Você vai se arrepender muito. Mas eu já orei por você. O que é isso aqui, gente? Não depende de mim. É Ele que está fazendo o processo aqui comigo. Eu só dependo dEle. Menos promessa, mais dependência. E Jesus está fazendo a mesma coisa por mim, por você hoje. Hebreus diz que Ele vive para interceder. Eu vou pegar minhas mazelas, eu vou pegar minhas fraquezas, eu vou pegar minhas más vontades, vou pegar meus desejos ímpios, porque no velho homem tem tudo isso, e vou colocar tudo numa bacia e colocar assim, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou eu aqui, ó. O Senhor está me vendo como é que eu sou? Eu não vou conseguir não. Eu vou repetir os mesmos erros de outrora. Se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não colocar a mão sobre mim, se o Senhor não interceder por mim como fez por Simão, eu nunca vou ser Pedro, nunca vou ser rocha, nunca vou ser firme. Uma persistência e uma dependência. O processo persiste, eu continuo dependendo. Estamos sendo refeitos, mas há algo mais bonito aqui ainda nesse texto, porque diz aqui do novo homem que se refaz. Há 2 palavras para novo no Novo Testamento. Existe uma que é neos, que é novo de criado, novo de tempo, acabou de nascer. E existe o kainós, que é novo de refeito, novo de qualidade, foi recriado, foi restaurado, tem uma qualidade nova. E então, o novo homem aqui é neos, novo de tempo. Ele acabou de nascer, ele acabou de ser feito. Um ato único, acabado. Deus te fez nova criatura. Mas o verbo refazer traz na raiz dele a palavra kainós, de que nós estamos todo dia sendo restaurados, a nossa qualidade está mudando todo dia a gente está ficando melhor. Olha que coisa linda, eu não valo nada, eu não presto, eu sou pecador, mas todo dia o Senhor Jesus está me fazendo melhor. Agora, como que é que olha só, era velho homem, e aí de uma única vez, morreu este velho homem, se despiu deste velho homem, nasceu, se vestiu de uma nova criatura, e todo dia vai se refazendo, todo dia uma qualidade nova. E qual é o instrumento para fazer isso? Se refaz para o pleno conhecimento. É Bíblia. A palavra conhecimento era a palavra preferida dos gregos, dos mais sábios. Sabia que o grego era a nata do mundo? O grego se achava a nata do mundo. Para o grego, o mundo estava dividido em grego e resto. Grego e bárbaro. É o que ele vai falar na frente. Nós somos, o resto não é nada. Nós somos gente, o resto não é nada. Só existe mundo aqui para nós, para o resto não existe nada. São bárbaros, não sabem nem conversar. Essa era a ideia. Gnosis, conhecimento. Daí veio o gnosticismo, que através de um super elevado, místico e escondido, secreto conhecimento, você chega à sua máxima espiritualidade. E aí Paulo está dizendo, nada, está aqui, ó, reveladinho, reveladinho. A Bíblia é tudo que a gente precisa. A gente é refeito por esta palavra. O conhecimento da palavra é tudo na vida dos crentes. Tem um canto que eu já falei para o Dimar que a gente vai cantar, talvez na próxima quarta-feira, ó profundidade da riqueza, né? Aproveitar que o Dimar, né, conhece esses cantos. E esse cântico está lá em Romanos capítulo 11. Porque até o capítulo 11, Paulo trata da parte teológica da carta. Na verdade, toda a carta é teológica, mas a parte mais teológica da carta. E aí ele extravasa num cântico de louvor no capítulo 11, porque a partir do capítulo 12 de Romanos começa a parte mais prática da carta, ainda que tenha teologia também, mas é mais prática. Mas até o capítulo 11, o verbo saber, conhecer, ignorar, os verbos que têm a ver com conhecimento, predominam na carta aos Romanos. E todo este conhecimento não deixou Paulo maluco, não. Todo este conhecimento fez de Paulo um excelente adorador. Olha que coisa bonita, que coisa extraordinária.
Quer ver só? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. A verdade da palavra é que nos liberta do pecado, Romanos 8, 31, João 8, 31 e 32. Nós somos renovados no Espírito pelo entendimento, conhecimento, Efésios 4, 23. Nós somos transformados pelo renovar da nossa mente carnal em uma mente espiritual, de forma racional, Romanos 12, 1 e 2. O crescimento na palavra produz em nós transformação à imagem de Cristo, segundo aos Coríntios 3, 18. Quanto mais um cristão conhece a Jesus, conhecer Bíblia, mais ele fica igual a Jesus, Filipenses 3, 10. O objetivo final do Evangelho é a nossa transformação na imagem de Cristo. Se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa renovação, esta recriação, este refazer, esta nova qualidade, é por meio da palavra de Deus. Então tem que ter Bíblia. O Evangelho sem Bíblia não é Evangelho. Uma igreja sem estudo bíblico, sem escola dominical, não é igreja, gente. Não é igreja. Porque a gente precisa conhecer a palavra. Pode não dar ibope, mas é a palavra que a gente tem que conhecer. Na hora do aperto, é a palavra que vai salvar. É o Salmo 77 que a gente leu. O salmista fala, eu estou de noite aqui, eu estou perturbado, a minha alma está inquieta, eu não tenho sossego, Deus se esqueceu de mim, até quando? A tua graça, até quando? Ah, mas eu me lembro, como o Senhor abriu o mar, como o Senhor conduziu como rebanho teu povo, por meio de Jacó e de Moisés. Ah, eu me lembro, está onde? Está na Bíblia. Só a Bíblia, só trazer a lembrança da palavra do Senhor é que aquece o nosso coração. Quem não conhecer Bíblia está perdido, tem que conhecer Bíblia. É por isso que tem que começar a ler Bíblia, tem que começar a decorar versículo. Como é que decora versículo? Repete ele umas 20, 30 vezes, vai decorar. Decora tanta coisa, vai decorar a Bíblia, garanto. Não é difícil, não é difícil. Porque se nós não tivermos Bíblia, se nós não tivermos conhecimento, nós estamos fadados ao fracasso. O objetivo final, portanto, é nos fazer transformados. Essa transformação é pessoal, diz o texto. Refaz a pessoa para ter a imagem de Cristo. Mas é como resultado coletivo, porque o meio vai ser transformado. É pessoal, porque nós somos transformados pessoalmente. A imagem de Deus é refeita no pecador. Gênesis 1, 27, 28, 26, 27, 28, fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. As palavras no hebraico lá, imagem significa esculpir. É o ato de Deus pegar o barro e esculpir, colocar a mão no barro, esculpir. E semelhança significa capacidade de parecer, de ser igual. Nós nos parecemos com Deus. Em que sentido nós nos parecemos com Deus? Porque Ele não tem corpo, então nós não parecemos com Deus corporalmente. No sentido físico é Deus que parece com a gente, concorda? Porque é Jesus que se fez carne, concorda? Nós nos parecemos com Deus no aspecto da racionalidade, no aspecto da espiritualidade. Porque nós somos os únicos seres racionais que pensam e espirituais que podem se relacionar com o Senhor. Imagem e semelhança. Mas o pecado acabou com essa imagem e semelhança. Maculou, enlameou, estragou esta imagem e semelhança. Destruiu isso em nós. Todo homem, por mais pecador que seja, ainda carrega traços da imagem de Deus. Mas ela está maculada. O que o Evangelho faz é refazer esta imagem em nós, a imagem de Deus. Cristo Jesus. Agora olha que interessante, isso aqui é uma regrinha bíblica, assim, um resumão da Bíblia, que é tão bonito. Eu gosto de colocar as coisas assim sintetizadas, para a gente guardar isso no coração, e quando eu ouço de alguém, eu pego e transmito para frente também. E às vezes eu nem lembro quem falou. O professor meu no seminário falava que é conhecimento assimilado, reverendo Zé João. Tem coisa que a gente cita, que a gente lembra a fonte, mas tem coisa que virou conhecimento assimilado e a gente cita, porque é do reino, né? E um autor dizia o seguinte, que não lembro quem foi, que para criar todas as coisas Deus apenas ordenou com a voz dele, com o troar da sua voz, mas para fazer o homem ele colocou a mão no barro, mas para salvar o homem ele se fez barro. Olha como ele se envolveu completamente. Ele já se envolveu para fazer, mas para salvar ele se envolveu completamente. Ele abriu mão, segundo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, da majestade da sua glória, para poder vir aqui se tornar servo obediente até a morte e morte de cruz. Para que nós pudéssemos ser resgatados, pudéssemos voltar para o céu,
pudéssemos voltar para o paraíso. Essa transformação pessoal. Mas essa transformação pessoal vai ter efeitos coletivos também, porque o pecado acabou com a raça humana. Um dos mandatos que Deus deu no Éden foi o mandato, um dos mandatos foi o mandato cultural, de cuidar de tudo, o mandato espiritual, de se relacionar com Ele, mas um terceiro era o mandato social, de se relacionar. E logo o pecado estragou o relacionamento conjugal. Adão e Eva, um começou a acusar o outro, logo o pecado estragou o relacionamento entre irmãos. Caim foi lá e matou Abel. Logo o pecado estragou o relacionamento social, Lameque foi lá e matou não sei quem. Logo o pecado estragou o relacionamento de todos os homens. Lembra dos de Babel? Foram dispersos em 70 nações diferentes e ninguém nunca mais entendeu o outro. E até hoje essas nações estão por aí brigando sem se entenderem. Parece que eles não vão se entender. É ou não é? Mas aí a Bíblia vai dizer o que o Evangelho pode fazer. Eu queria dizer que o Evangelho acaba com todas as distinções que são feitas pelo pecado. O texto vai dizer que a distinção de nacionalidade não existe mais, grego ou judeu. O judeu se achava o tal, só ele que era gente, só ele que era filho de Deus. Já o judeu se achava a nata, só ele que era gente, o resto era tudo bicho. Mas o Evangelho pega gregos e judeus, aliás, gregos e judeus, né? Gentios e judeus, e faz deles um povo só, sentado no mesmo banco de igreja. Olha que coisa bonita. O Evangelho rompe a distinção de nacionalidade, rompe também a distinção de religiosidade, circuncisão ou incircuncisão, está tudo aí no versículo 11, circuncisão ou incircuncisão, porque o judeu era circuncidado, e ele então dizia, eu sou filho de Abraão, e o incircunciso é lenha, é combustível para o fogo do inferno. Todos os incircuncisos são combustível para o fogo do inferno. Sabe quem cita isso? Flávio Josefo, escritor judeu do primeiro século. É por isso que quando Jesus passou com seus discípulos por Samaria, e o pessoal de Samaria não quis arrumar alojamento para eles no hotel, o que eles disseram assim? Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu para consumir esse monte de lenha, esse monte de gentio? Porque para o judeu, o gentio, ou era cachorro, lembram também da história de Jesus, da mulher? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É isso aí. Fogo, lenha, cachorro. Para o judeu, o gentio era lenha, ou combustível para o fogo do inferno, ou cachorros, animais, sabe? Mas o Evangelho rompe isso também, acaba com isso. O Evangelho também rompe as barreiras culturais. Bárbaro, cita. Para o grego, quem não falava grego era bárbaro, falava outra língua, bárbara. O termo bárbaro, literalmente, é aquele que balbucia, aquele que não sabe falar, aquele que não sabe falar grego. Então, se não é grego, é bárbaro, se não é grego, não é gente. Só que o cita era o pior povo para os gregos. O cita era o mais bárbaro do mais bárbaro. Mas o Evangelho pega o mais bárbaro do mais bárbaro e o faz filho de Deus. E o faz igual todo mundo. Rompe também as barreiras sociais e financeiras, escravo ou livre. O escravo não era gente. Estima-se que o Império Romano tinha 5 milhões de escravos. 5 milhões de pessoas. No mundo antigo, era uma parcela percentualmente significativa da população daquele império, ou população mundial. E para eles, o escravo não era gente. Era uma ferramenta humana. O escravo não era um bicho, mas também não era gente, era uma ferramenta útil. Podia ser descartada, mas não tem escravo ou livre. Escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, versículo 28, Paulo acrescenta uma nova distinção ainda. Também não tem homem ou mulher. A questão do gênero sexual também não há. Porque para o mundo antigo a mulher não tinha valor nenhum. Mas para o Evangelho tem valor. E o pessoal fala que Paulo era machista, né? Para o Evangelho, a mulher tem valor. Portanto, o Evangelho destrói todas as barreiras impostas pelo pecado. Quer 2 exemplos interessantes disso aqui? Aí Paulo termina dizendo que Cristo é tudo em todos. Quer um exemplo interessante disso aqui? Paulo escreveu para Filemão, dizendo assim, Filemão, recebe de volta em casa Onésimo, escravo, fugitivo, causou prejuízo para você, recebe meu nome.
Mas aqui, não recebe ele como escravo, mas não. Recebe ele como irmão. O Evangelho faz de um escravo um irmão. O Evangelho faz de um escravo um irmão. O termo irmão só existe no Evangelho. Não existe em nenhum lugar mais. Diz a história que a igreja em Éfeso foi o primeiro lugar onde judeu e gentil sentaram juntos no mesmo banco. O templo em Jerusalém havia vários espaços. Primeiro o Santo dos Santos, onde ficava o sumo sacerdote uma vez por ano. Depois o santo lugar, onde ficavam os sacerdotes pelos seus turnos no decorrer do ano. Depois o pátio, onde os sacrifícios eram feitos, que ficavam os sacerdotes e os ofertantes. Depois ficava o pátio dos homens. Depois o pátio das mulheres. Depois de tudo, um murinho de 1,5 metro, com a frase escrita assim, segundo Joséfo: se passar, morre. Estou resumindo a frase: se passar, morre o gentil do lado de lá. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, diz desse jeito no capítulo 2, em Cristo o muro de separação caiu, certamente se referindo ao muro que havia no templo. Judeus e gentios sentaram no mesmo banco de igreja, parte da mesma família. Só o Evangelho pode fazer isso. Transforma pessoas, faz-as sentarem-se juntas. E isso acontece por meio da santificação. Onde não há santificação, não existe igreja. Não existe união, não existe unidade, não existe irmandade. Portanto, meus irmãos, o que falta-nos hoje é santificação.